Então, pessoal, eu vou tratar hoje do primeiro conceitozinho da feitiçaria, né? Mas antes de fazer isso, eu vou de novo tratar de como que o Carlos Castaneda conseguiu captar esse cerne, então, já que ele captou um cerne, né? É como se fosse assim, esse cerne é como se fosse um balão que está lá no abstrato e eu invento, eu boto vento dentro e ele cresce. Alguns crescem um pouquinho, alguns crescem muito. E esse balão que o Carlos Castaneda acessou, ele cresceu muito. E ele criou um monte de livros cheios de minúcias que, na minha opinião, fazem sentido, que depois eu vou tratar. Mas como e por que isso aconteceu? Bom, na verdade o Castaneda era um mentiroso. Ele inventava. Ele achava assim: se tu inventa uma mentira e repetir, ela acontece. Tô rindo, né? Não tem nenhuma graça. E ele envolvia pessoas, a namorada dele. Um dia ele inventou para a namorada que ele tinha um amante que era assim, 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 com cabelo preto, não sei o que, não sei o que. E um dia a namorada tava com ele no ônibus e disse: tá lá teu amante, tá lá teu... O Castaneda disse: tá vendo como eu inventei e ela aconteceu. E a namorada quase que bateu na amante do Castaneda. Mas enfim, coisas assim, né? Mas ele fazia isso. E ele fez isso com o bruxo e envolveu a universidade, inclusive lá de Los Angeles. O primeiro livro dele foi a tese de mestrado dele na Universidade de Los Angeles, que ele tratava do Dom Juan, um bruxo muito velho, um xamã que tinha um conhecimento secreto e tal. Mas foi só isso? Não, só isso não gera uma coisa assim no mundo. É porque o mundo estava querendo isso, vocês me entendem? Então ele também captou, que nem eu falei do Picasso, ele captou essa coisa. Que coisa era essa? Era os anos 50, 60 do século passado, quando o modelo ocidental começou a ser criticado, as pessoas começaram a querer, né, viver uma vida diferente, uma vida mais natural, deixar de ser recalcado. Porque esse termo recalcado vem lá da psicanálise. E o Freud dizia assim, que o adulto civilizado é um recalcado, porque ele recalcou aquele lado selvagem que não é possível viver socialmente numa sociedade civilizada, e ele sublimou, né? E sublimou significa que transformou em coisas sublimes, na arte, ou no casamento, ou no amor romântico, coisas assim dos homens civilizados. Inclusive ele se barbeou, cortou cabelo, usou terno, para mostrar que ele é um cara ajustado, etc, etc. Né? Então, recalcado lá na psicanálise não tinha uma conotação negativa. O Freud dizia que, inclusive, tu tem que ser recalcado. Apesar que o Freud também dizia assim, não sei se valeu a pena. Ele dizia, não sei se valeu a pena o custo que nós pagamos por ter aberto mão daquele prazer que nós recalcamos, né, pessoal? E então, nos anos 50 e 60, a sociedade começou a contestar. Depois da Segunda Guerra Mundial, que eu já falei, que pintou um otimismo, American Way of Life, né? Baby Boomers, né? Explosão de bebês, baby boom, né? E a sociedade começou a se desreprimir, ela começou, né, a contestar os valores, ela começou a chamar de recalcado o cara infeliz, ele é recalcado, ele não vive os seus impulsos. E ela começou a viver de novo os seus impulsos, ela começou a deixar o cabelo crescer, a barba crescer, usar qualquer roupa, andar de pés descalço, viver como um bicho. É isso aí, bicho, certo? Né? Paz, amor e flor, uma coisa utópica, mas que mudou bastante a nossa maneira de ser, certo? E o Castaneda estava dentro disso, ele era então um peruano que estava lá nos Estados Unidos, que inventava coisas, e um gênio, né? Um gênio, um cara muito inteligente, muito criativo e que envolvia as pessoas naquelas mentiras dele e tal, e aí ele inventou essa tese, que era meio mentira, meio verdade. Ele se baseou em xamãs, possivelmente, parece lá, que estavam dentro de reduções lá de indígenas dos Estados Unidos, conversou, teve um xamã lá que influenciou muito, que seria o Dom Juan, mas não era o Dom Juan. Então ele pegou aquilo e foi, inventou e foi e encheu esse balão. Vocês me entendem? Muito bem. Então agora a gente esqueça que isso é uma ficção, e daqui para frente eu vou tratar de Castaneda, do Dom Juan, o bruxo, como coisas reais. E dentro da minha hipótese são coisas reais mesmo. Não são do ponto de vista da racionalidade, mas dentro da minha hipótese são coisas reais. Eu vou fazer
que nem... Aproveito para dar uma dica para vocês, quem gosta de religião, como fazia o Mircea Eliade, que é um historiador da religião que é muito bom. Ele tem um monte de livros e ele trata da religião, ele relata assim, por exemplo, ele vai falar do Buda, ele diz assim: Buda aos 7 anos saiu no pátio da sua casa e disse, eu sou não sei o quê. Tu diz assim, como assim com 7 anos, ô Eliade? Não, é que se ele vai relatar a religião dizendo, fazendo essa diferença, ele vai acabar não relatando religião nenhuma, certo? Então a única maneira de relatar a religião é relatar a completa, com as suas crenças, certo? E cada um que pense o que quiser. Então nós vamos fazer isso a partir de agora com o Castaneda. Então é aqui que começa, na verdade, o primeiro elemento do Castaneda, né? E que eu acho melhor até eu fazer num terceiro vídeo. Não, vou fazer agora mesmo. São 5 minutos, vou fazer agora mesmo. 6 minutos. Muito bem. A primeira coisa que o bruxo ensina para o seu aprendiz é a arte da espreita. O que é a arte da espreita? A arte da espreita é como se fosse assim um fingimento, né? É como se fosse um ator, né? É assim, já que a feitiçaria teve que sair para o mundo e teve que se esconder, porque o que acontece? O conquistador chegou no México e ele acabou com toda aquela vida como era, daquele jeito, né? Com feitiçaria, com magia, com tudo que tinha lá, né? E impôs um novo modelo, que não tem deuses no mundo. E os deuses são os cristãos, né? Impôs isso. Então ele perseguiu e matou os bruxos. Então os bruxos que sobraram se obrigaram a desenvolver a feitiçaria em outra magnitude. E a primeira coisa dessa nova feitiçaria é a arte da espreita. Ou seja, tu é uma pessoa comum, mas por dentro tem um outro. O que tem por dentro do feiticeiro? Esse outro que tem por dentro do feiticeiro? É o Nagual, é outro mundo. E o que é a espreita dele? É o tonal. Ele vai no mundo, ele se apresenta como uma pessoa normal. A mais normal de todas não é, mas tem um outro por dentro. Vocês me entendem? Mais uma vez eu repito, aquele filme, Entrevista com o Vampiro, é bem isso. O vampiro também, ele tem, como que eu vou dizer, ele tem uma vida social, mas na verdade tem um outro por dentro dos vampiros. Por isso que eles se associam, eles estão ligados a um teatro, que o teatro é isso, certo? Então, o que acontece? Quando os bruxos tentavam ensinar ao Castaneda a espreita, eles viam assim, mas ele já sabe, onde é que ele já aprendeu? Ele de alguma maneira, ele já espreita. Por quê, pessoal? Porque nós já espreitamos, o Ocidente já espreita. O índio não espreita, não entende? Então, o teatro surgiu lá quando surgiu o Ocidente. No início, inclusive, o ator não conseguia de cara representar, então se usava as máscaras. A máscara da tragédia, a máscara da comédia, sei lá, né? Mas depois o teatro veio se desenvolvendo. E nós também ocidentais, nós somos ensinados desde criança tu é uma coisa para os outros. E na verdade tu tem um interior que às vezes tu não conhece direito, porque tem a parte recalcada, o inconsciente que às vezes nos incomoda, né? Mas enfim, a gente tem uma parte visível e outra parte que é só a gente que conhece, certo? Por isso que eu brinquei no vídeo anterior que a gente não é um livro tão aberto assim. Muito bem. Então isso começa a mostrar, mas por quê? Veja bem, por que o bruxo tem que aprender primeiro a arte da espreita? Porque ele precisa acumular energia. Ele precisa acumular energia. Porque nas relações com as outras pessoas, a gente pode perder a energia, inclusive a gente pode ser morto, inclusive incendiado na fogueira. Mas isso é um limite. Mesmo nas relações pequenas, quando eu me mostro, eu posso perder energia. Vocês me entendem? Por isso que o bruxo precisa da espreita. A espreita é uma máscara de teatro com a qual ele convive com as pessoas, mas ele não se mostra. Porque cada vez que eu me mostro, eu perco energia. Aí começa a autoajuda. Nas relações sociais, eu posso perder energia. Mas eu posso abrir mão das relações sociais? Não! Então eu tenho que saber que às vezes eu pago um custo muito grande por ser assim ou assado. Por ser muito aberto, por exemplo. Eu posso ser aberto, falsamente aberto, vocês me entendem? Porque a feitiçaria aqui, pessoal, ela está além do bem e do mal.
Se eu quiser julgar um bruxo do ponto de vista moral, eu não vou, sabe? Eu saio completamente. Então fica impossível. Então isso tem que ser entendido do ponto de vista extramoral, como disse o Nietzsche. Então eu tenho sim que ter uma máscara, eu tenho que ter a consciência que eu tenho uma máscara. Eu tenho que saber que eu vou me relacionar com todo mundo, mas até por aí tem uma máscara. E eu não posso dizer, fulana é um amor, ela chega e beija todo mundo e fala da sua vida e fala disso. Eu pergunto assim, a que custo? A que custo? Né? Então ela pode fazer a mesma coisa, mas ela tem que fazer de tal maneira que ela não se envolva. Quem chegar perto dela vai dizer, puxa, ela parece meio falsa, mas tem que chegar muito perto para perceber. Vocês me entendem? No todo não se percebe. Então a arte da espreita trazida para a autoajuda é isso. A gente tem que saber que as nossas relações sociais e tudo que nos emociona de um modo geral, que nos envolve de um modo geral, nos tira energia. Depois o que acontece? A gente volta para casa e a gente ficou com umas coisas da outra pessoa. E a outra pessoa ficou com umas coisas da gente. E aí o que acontece? A gente está poluído. E aí a gente não consegue ter a autenticidade para enraizar nossas raízes e sugar energia. Porque a gente está incomodado com alguma coisa que a fulana falou, que o ciclano falou, ou que eu falei, ou... Vocês me entendem? Acho que vocês entendem muito bem, tanto quanto eu. Né? Ou então tem o seguinte, às vezes a pessoa então se isola. Mais uma vez eu vou trazer aqui os vampiros. O que os vampiros fazem? De dia eles vão para dentro de um caixão, certo? Porque de dia tá cheio de chato no mundo, querendo sugar a gente, né? Essa é uma metáfora. Então eles ficam escondidinhos. Deixa esses loucos aí no mundo. Eu vou ficar aqui restabelecendo a minha energia, certo? E depois eu vou sair de noite. Porque de noite só tem vampiros que nem eu. E aí a gente não suga um do outro. A gente só suga daqueles chatos lá, que são os homens comuns. Estou fazendo um paralelo dos vampiros, uma ficção, que talvez até exista na realidade de alguma maneira. A gente não sabe tudo que existe, já que tem coisas escondidas de nós, né, pessoal? Ou já existiram no passado algumas formas desse tipo, né? E eu ainda vou relatar o meu evento sobrenatural, que é um pouco isso, certo? Mas então, e a gente na nossa vida é assim também. Às vezes a gente precisa entrar para dentro de um caixão, sabe? Para se restabelecer. Mas se a gente entra para dentro do caixão cheio de partes dos outros, a gente não consegue, ou leva muito tempo para a gente despoluir e trazer de novo as nossas coisas que ficaram em parte com os outros e assim se restabelecer. E digamos que a gente consiga. Às vezes a gente consegue só para ir lá de novo e fazer as mesmas bobagens e se desenergizar. Vocês me entendem? Então cada um tem que pensar a sua forma de ser no mundo e como que ele se desenergiza, às vezes por uma construção que ele fez de mundo que não é legal para ele, que ele tem que mudar devagar, né? Para não provocar assim. Não posso chegar lá e dizer, não vou mais conviver com vocês, que vocês sugam a minha energia. Bom, aí é o que o Dom Juan diz assim, o fulano se escondeu no meio da rua. Que é? Porque aí todo mundo diz, olha lá, o fulano está se escondendo, mas no meio da rua, você não entende? Tem que ser um se esconder que ninguém perceba. Ou seja, construir um espaço que é um caixão que tu vai ter que recolher e te energizar. Vocês sabiam que o Mick Jagger dizem que faz isso, né? De vez em quando ele vai lá para uma mansão dele e fica lá dentro jogado, que nem se diz aqui no Rio Grande do Sul, feito gato em tapera, né? E fica lá até ele se... Por isso que não, cara, com não sei quantos mil anos e tá daquele jeito, ainda pulando no palco. Talvez seja uma explicação possível, né, pessoal? Mas a gente tem que, então, organizar a nossa vida para ter o nosso espaço. E quando a gente sai energizado, a gente tem que cuidar para não perder energia nas nossas relações. E também, não só nas nossas relações, tudo aquilo que nos traz assim uma euforia, ela é bom, mas tem um limite que pode nos desenergizar. Como, por exemplo, tomar um vinho, porque ele nos deixa eufórico, o mundo muda, fica tudo colorido. Mas se eu todo dia fizer isso e passar do ponto, o que eu vou ficar? Eu vou ficar meio desenergizado, né, pessoal?
e a mesma coisa. Mas a água tem que circular, certo? A água tem que circular. Bom, quanto à arte da espreita, eu acho que eu mais ou menos falei, né? Em linhas gerais. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas a ideia é essa. Um índio, por exemplo, ele não espreita. Para o índio não tem dois mundos. Eu já falei isso, né? Mas para nós ocidentais nós já espreitamos. Por isso que os bruxos do grupo do Dom Juan diziam: esse cara já espreita. Ele já não é tão puro assim, ele já espreita, né? Porque ele era ocidental. Castaneda era ocidental, que nós somos. Então a gente já faz isso. A gente tem que ter consciência disso para potencializar essa arte da espreita que a gente faz, né? E, bom, voltaremos, como eu disse, o Anônimos Gourmet.